Boa noite, galera, tudo na paz, tudo tranquilo, tudo joinha, né? Gente, hoje estamos na segunda aula e última aula do nosso workshop Finanças sob Controle. Ontem a aula foi muito bacana, entreguei muito conteúdo nas ações Identificar e Superar e eu espero que você tenha começado a colocar em prática algumas ações do que a gente falou ontem. A gente, resumindo, né, eu falei muito sobre as questões de você identificar alguns valores importantes na sua vida. Primeiro diz para mim aí se você tá tudo bem, se você está escutando bem, se você está me vendo direitinho, se tá tudo ok com o som, que hoje eu tô com a internet um pouquinho instável, porque começou a chover muito aqui, e aí tá uma ventania danada lá fora, mas tá tudo bem, né? Beleza? Adriana entrando, daqui a pouquinho a galera vai estar por aí, vai espalhando isso aí, quem estiver chegando, vai espalhando e avisando a galera que nós já começamos. Deixa eu avisar aqui o pessoal lá do nosso grupo privado. Começamos. Vamos lá. Show. Beleza? Muito bem, legal, gente. Olha só. Hoje a gente vai falar sobre duas ações que são as complementares do nosso método ISPT que a gente tem dentro do nosso Instituto Mentes Vencedoras, utilizando dentro do pilar exclusivo aí de finanças, de recursos financeiros, nosso pilar da roda da vida. O que acontece? A gente ontem falou sobre identificar, a importância da gente identificar alguns detalhes, alguns, como eu posso falar, alguns pontos importantes para que você comece a pensar em traçar as estratégias nas ações de hoje, como potencializar e transformar na sua vida financeira, que é você começar a identificar quais são os valores totais das suas dívidas. Tem muita gente, a gente falou sobre perfil financeiro, nós falamos sobre essa importância, né, de você ter essa noção de quanto você está devendo, quanto é importante você estar devendo. Um dos princípios básicos que a gente tem é que não é errado você estar endividado, o errado é você abandonar essa dívida. Você entrar no perfil negador de que não tenho dívida, então nem quero conversar sobre esse assunto e deixar isso virar uma bola de neve. É muito importante que você esteja atento a não deixar de enfrentar aquele problema que você está vivendo, tá? É uma tendência, a gente tem pessoas que têm uma tendência a deixar de lado esse assunto de finanças, tá bom? Beleza? Pessoal que for chegando aí, vai dando uma boa noite aí, vai dizendo de onde que vocês são para eu poder dar um abraço aí para vocês. Então nós fizemos lá as perguntas de autoconhecimento financeiro para saber como é que anda o seu estado atual. Né? A gente, dentro da roda da vida, a gente sempre vê o nosso estado atual. Então você precisa entender qual é o seu estado atual financeiro. E a gente ontem falou muito, nós batemos muito nessas teclas com aquelas perguntas de autoconhecimento aí. Né? E você viu o quanto que é importante a gente, para enfrentar as dívidas, um dos pontos, né, um dos detalhes legais é você exatamente criar rendas passivas. Né? Você rendas passivas e você também criar rendas extras, que você enfrenta as dívidas com as rendas extras. E as rendas passivas são aquelas rendas que vão te permitir ter liberdade financeira e independência financeira. Carlinha, seja bem-vinda, tudo na paz, minha amiga? Como é que tá Portugal aí? Lá de Portugal. Essa daí é minha espectadora de longe, de Portugal, direto. Manda um abraço pro meu amigo Tadeu, né? Falamos também ontem sobre os níveis de riqueza, a importância de você identificar em que nível que você está. A maioria das pessoas estão no nível do descontrole, né? Eu falei que eu tinha postado uma pirâmide, né? A pirâmide da riqueza, fiz uma comparação, fiz uma relação dessa pirâmide de riqueza, dos níveis de riqueza, junto com a pirâmide de Maslow. E foi muito legal. E você, o que acontece? Você tem que ter noção de em que nível que você está dentro dessa pirâmide. Fala aí, Carlinha, tudo jóia? Já falei contigo aí. Valeu! Seja bem-vinda. Né? Então, a pirâmide te determina, o que vai determinar o nível de riqueza que você se encontra? Justamente a meta que você quer alcançar. Lembra, eu falei, ao Tadeu chegando, beleza. Eu falei sobre a meta, sobre a gente estar na base da pirâmide, quem está aí
dependendo, quem está vivendo uma situação de descontrole financeiro, vocês estão ali na base da pirâmide, estão no vermelho, não sabem nem o que fazer para poder sair dessa base, dessa pirâmide. Depois, para o segundo nível, quando você já atinge o nível, né, azul, já fica positivo, mas você também não pode ficar estacionado ali, acomodado no nível de segurança, né, o nível de riqueza, que é a segurança financeira, que é o quê? Você está legal, você está bem, você está pagando as suas contas, está tudo em dia, mas não está sobrando dinheiro. Hoje a gente vai falar na Ação Potencializar sobre a questão da sobra, do que com os valores que sobram que você começa a investir e multiplicar e entrar nesse processo de transformação de riqueza. Depois da segurança, você vai estar trabalhando ali no nosso oh meu Deus, descontrole, segurança, e você vai entrar na parte de independência financeira, né? A independência, não, minto, desculpa, a gente vai estar trabalhando, deixa eu puxar ela aqui, que eu esqueci da segunda base da pirâmide que a gente tem. Deixa eu pegar aqui rapidinho, por favor. Vamos lá, aqui. Vamos voltar aqui, ó. Então a gente tem a primeira base, que é o descontrole financeiro, quando você está no vermelho. O segundo nível, que é o segundo acima do descontrole, você tem o nível do equilíbrio, né? O equilíbrio financeiro, que é justamente esse, que você está com as suas contas pagas, mas não sobra. Qualquer imprevisto pode te trazer algum tipo de problema. Depois você entra no terceiro nível, que é o nível da segurança. Eu inverti a segurança com o equilíbrio, por isso que eu fiquei aqui meio perdido. A questão da segurança é quando você já tem algum tipo de reserva, né? Você tem reservas que a gente tem dentro da base, né? do que a gente tem de prática. Você precisa ter uma reserva de 6 a 12 meses das suas despesas básicas para você sobreviver. Então você entra nesse nível de segurança. Quando você consegue atingir esse nível de segurança, você vai buscar o quê? O nível da independência financeira, que é justamente gerando as rendas passivas. Você precisa gerar renda passiva. E a renda passiva ela é justamente para te dar essa tranquilidade, essa independência que você está buscando. Você começa a não ter a obrigação de trabalhar, de usar a força do teu braço para poder sobreviver. A tua base já está ali sustentada por essas rendas passivas. A gente falou sobre renda passiva ontem, muito, entendendo a diferença, né, dos ativos que geram renda passiva e dos passivos que geram despesas, né? Tem uma confusão aí que o pessoal faz na contabilidade, né? Então, no assunto finanças, você tem que ter isso muito claro. Quando você consegue atingir esse objetivo de ter a renda passiva que pague as suas contas básicas, você já com certeza está entrando num estágio de riqueza muito legal. E aí sim, depois dessa independência, você vai ter o quê? A liberdade financeira, que é o último estágio, né, da pirâmide de níveis de riqueza, que é onde você vai ter um lifestyle, você vai entrar vai viver o seu próprio estilo de vida, você vai estar começando a realizar aqueles sonhos que mais você desejava, ter a casa dos seus sonhos, ter os bens dos seus sonhos, aquilo que você ama, de hobbies e tudo, vai poder viajar quando você quiser, você já está transbordando, você já está num nível de riqueza onde você não precisa mais ficar preocupado com o dinheiro, você não precisa ficar preocupado em pagar suas contas. As suas rendas passivas já pagam suas contas e sobra de forma que você possa transbordar nas pessoas que estão à sua volta. Ser usado por Deus nesse grande propósito, que é o grande propósito que Deus traz na Bíblia, é justamente esse, que você transborde na vida das pessoas, que você faça as tais marolas do bem para aquelas pessoas. Quando você entra nesse estágio de liberdade financeira, eu conheço pessoas que doam 90% do que elas recebem, né, que entregam 90% das receitas que elas possuem em prol do outro, ajudando, vivem com 10%. Hoje a gente vai estar falando de algum controle no vermelho. Beleza? Voltando. Caiu um pouquinho aí a nossa transmissão. Falei que estava meio estável por causa dessa ventania que está batendo aqui. Tá joia? Vamos lá. Tudo jóia, gente? Me avisa aí se vocês estão escutando, se vocês estão voltando aí. Voltem pra... Beleza, a Carla já voltou. Cadê? Fala comigo aí, gente. A gente vai estar indo, vamos dar um tempinho pro pessoal voltar, porque a gente teve uma queda aí de transmissão. Beleza? Vamos lá. Então, continuando.
A gente tem, eu queria falar com vocês 12 princípios básicos para que você tenha suas finanças sob controle. Qual é o primeiro princípio, gente? Você precisa mudar na sua mente e começar a criar a sua reserva financeira. A Adriana falou, caiu aqui, mas já está boa, já está de volta? Está começando, está me ouvindo bem? Diz aí para mim, por favor. Vê se está tudo direitinho aí, tá? Comece hoje, tá? O princípio é isso, comece hoje a sua reserva de segurança. Isso é uma decisão, tá? Você precisa aprender a separar um percentual, que a gente vai estar falando um pouquinho daqui a pouquinho, para que você tenha a sua reserva de segurança. Você precisa criar esse hábito, você precisa mudar essa tua mente para isso. O segundo princípio é que você precisa ser sensato com as suas despesas. Você pegar o seu quadro de despesas, que a gente vai estar orientando aqui, e você conseguir reduzir de tal forma as suas despesas que você consiga ter pelo menos 30% do que você recebe, que você tem de receita sobrando. É muito importante que você chegue nesse nível de 30%. Você precisa ter 30% do total das suas receitas sobrando, de forma que você possa usar isso numa outra estratégia que a gente vai estar falando aí. Você precisa gastar menos do que você ganha. É uma matemática simples. A gente fala assim, mas se eu soubesse disso eu não estava endividado. Pois é. Então a gente precisa mudar alguns conceitos. Isso é mudança de mente. A gente fala aqui no Instituto Mentes Vencedoras, mindset, né? É um reset. Você precisa mudar a sua forma de pensar, ser transformado pela renovação da vossa mente. Você não precisa se contentar com as coisas do mundo, você precisa ser transformado pela renovação da sua mente. Então, você precisa analisar, seja sensato e veja se as suas despesas hoje comportam aquilo que você ganha. Você precisa que sobe 30% do valor, pelo menos, para que você comece a entrar nesse ciclo de controle financeiro, tá bom? Terceiro princípio, seja bom mordomo no pouco. Se você está vivendo um momento de crise, que as receitas estão menores, isso não significa que você precisa abrir mão de alguns princípios básicos dos percentuais que a gente trabalha. Seja 100, seja 1000, seja 1 milhão. Você precisa ter esses percentuais bem descritos na sua vida financeira para que você possa manter esse ciclo, né, de transformação financeira, de controle financeiro. Tá? Seja um bom mordomo no pouco. Então não importa se você está ganhando pouco, não importa o quanto você está ganhando, mas você precisa exercer a doação, você precisa exercer a boa mordomia, que é o cuidado. Na parábola dos talentos, na Bíblia, fala sobre isso, né? Que o Senhor entregou 5 talentos para um servo, 2 talentos para o outro servo e 1 talento para o outro servo. E viajou, né, o Senhor lá dessa vinha. E aí, quando ele voltou, depois de um tempo, o que tinha 5 talentos pegou aquele valor e transbordou, ou seja, multiplicou aqueles talentos, investiu, trabalhou o dinheiro e dobrou o dinheiro. Ele devolveu para o dono 10 talentos. O que tinha 2 talentos, ele também transbordou, ele multiplicou e dobrou também os seus 2 talentos e entregou para o Senhor 4 talentos, dobrando. E aquele que tinha 1 talento estava tão preocupado em perder aquele talento que ele enterrou aquele talento. E quando o Senhor dele voltou, ele com medo, porque o Senhor era muito duro, ele entregou somente aquele 1 talento. E o Senhor deu uma bronca nele, dizendo que ele podia pelo menos ter colocado aquele talento no banco para que ele rendesse juros, né? Então, assim, o Senhor nos ensina que a gente precisa ser bom mordomo no pouco. Mesmo com pouco, você precisa usar esse exercício de multiplicação, de doação, dos princípios básicos que a gente está falando aqui. Tá certo? Então, o que o Senhor fez? Pegou aquele 1 talento e entregou para quem? Para quem tinha mais talento. Então, quando a gente honra o Senhor no pouco, o Senhor nos coloca sobre o muito. E você precisa ter clareza e entendimento disso aí. Tá certo? Então, seja bom mordomo no pouco, para que Deus te coloque no muito. Se você não consegue administrar o pouco que Deus tem colocado na sua mão, como é que você vai transbordar e ir no muito? Né? Tem que ficar atento a isso. Seja fiel. Quarto princípio, a lei dos 20%. 20%. Retenha 20% daquilo que você ganha. Por que, Ruth, que você retém 20%?
20%. Isso é uma lei que vem dos tempos de José. José, no Antigo Testamento, ele foi vendido, né, como escravo pelos irmãos para o Egito, e lá ele se tornou o segundo posto depois de Faraó. E ele, como ele tinha uma visão, ele tinha o dom de visões através de sonhos, Deus dava visão para ele anteviu, não sei se é qual certo, ele anteveu a crise que ia se instalar no mundo nos anos seguintes daquele governo que ele estava vivendo. E o que ele fez? Ele começou a guardar nos celeiros, falou para Faraó e disse: olha, vamos guardar pelo menos 20%, um quinto da parte da produção, porque vai vir um tempo de muita fome aí, e a gente precisa ter isso reservado para que a gente não pereça durante a crise. O que ele fez? Ele acumulou nos celeiros durante os primeiros 7 anos, depois vieram 7 anos de fome, onde José foi usado ali no Egito para poder alimentar todo o povo ao redor, para poder alimentar aqueles que estavam à sua volta. Então a gente tem um princípio bíblico nisso aí, que é da retenção, a lei dos 20%, a lei da quinta parte. Se você guarda a quinta parte, no momento de crise você vai ter essa reserva de segurança, esses 20% são usados. Quando você vê o quadro de divisões de percentuais, você vai entender bem o que eu estou falando. Então, retenha 20%, retenha a quinta parte daquilo que você ganha, para que você use como reserva de segurança sua, tá certo? Quinto princípio, a lei da multiplicação. Aí é você saber que esses 20% que você está economizando, que você está guardando, né, eles precisam ser multiplicados. Usando a parábola dos talentos, eles precisam ser dobrados, eles precisam gerar outra renda que seja a renda passiva. Esse valor precisa ser multiplicado. Então você use a lei da multiplicação. Pega esses 20% que você está reservando e não coloque em aplicações ruins. Faça bons investimentos. Use desse valor para que esse valor se multiplique e venha te dar cada vez mais segurança e equilíbrio na sua vida. Tá certo? 6º princípio, faça seu planejamento e crie sua rota financeira ideal. Gente, você está endividado? É ruim falar, né? Quando a gente está endividado, é ruim falar sobre finanças, né? Porque você fica tudo desespero, você acaba entrando num desespero e você fica, né, preocupado. Isso não adianta nada, não tem jeito, você tem que enfrentar. Você precisa criar um plano de ação para que você atue nessas despesas, nessas dívidas. Então, começando ali pelo quadro financeiro, eliminando algumas despesas que não sejam tão importantes, que você consiga viver sem, para que você consiga fazer sobrar aqueles 30%, que você consiga guardar os 20%, que você consiga viver de acordo com a sua realidade. Se você não tem receita hoje, se você está vivendo um momento difícil sem receita, você precisa entender que você tem que enfrentar essa situação gerando rendas extras, gerando novas rendas, usando da criatividade. Peça a Deus criatividade, use seus dons e talentos. No nosso treinamento completo, eu falo muito sobre isso, como criar renda extras, né? Como fazendo bolo, usando as suas habilidades. Todo mundo tem dons e habilidades. E Deus se agrada quando você multiplica os seus dons e talentos, quando você usa os seus dons para poder abençoar não só pessoas, mas a si mesmo. Então, muitas vezes eu vejo que os alunos que já passaram por nós, muitos alunos já saíram das suas dívidas com rendas extras. E é esse o princípio. A renda extra que vai fazer te tirar dessas dívidas aí. Não é com aquilo que você gasta no seu básico. O básico tem ali um percentual para ele. Você precisa arrumar a sua vida de forma que você viva naquele básico. Tá certo? Vamos lá, vamos em frente. 7º princípio, o da doação. Seja generoso. Não importa o percentual. Gente, isso é uma discussão grande, né? Dentro do meio evangélico. Até beber uma água aqui para a gente falar sobre isso. Muita gente chega para mim perguntando a respeito de dízimo, da obrigatoriedade do dízimo. Gente, eu tenho uma visão completamente diferente, né, dessa questão de doação. Doar significa ser generoso.
né? E essa obrigatoriedade, essa maldição que o pessoal fala, né, dentro das igrejas, que se você não fizer, não entregar, se não devolver o seu dízimo, você está roubando a Deus. Desculpa, mas isso é um pouquinho de infantilidade, um pouquinho de falta de inteligência financeira. O princípio da doação, ele sempre existiu. Deus sempre pediu para que a gente fosse generoso com pessoas. Agora, essa obrigação de ser 10, se é 1, se é 10, se é 20, se é 30, se é 90%, eu quero que você doe 90% com essa pessoa. Até não preciso nem falar, uma pessoa conhecida, né? O Sendas, né, que faleceu, ele doava 90% da sua renda. Então, assim, o princípio da doação, ele é bíblico, ele é de Deus. Existe uma promessa em cima desse princípio da doação. Agora, você transformar esse princípio da doação numa obrigação, num fardo pesado, isso é a maior covardia que as pessoas podem fazer. Dizer que se você não fizer a doação, né, você vai estar amaldiçoado, você não vai conseguir sair das suas dívidas e tudo. Gente, como é que pode uma pessoa que está devendo ter capacidade de doar? Esse é o grande milagre da vida. Não importa o quanto você está, se você tem as suas finanças sob o seu controle, mesmo com dívidas, você não deixa de doar. Presta atenção no que eu vou te falar agora. A doação, ela não tem a ver só com dinheiro. Você pode doar tempo, você pode doar amor, você pode doar alimento. Aquilo que você tem na tua casa, você pode dividir com outras pessoas. Então, pare com essa infantilidade, dessa obrigatoriedade de dizer que você vai ser amaldiçoado se você não entregar, não devolver o seu dízimo. Para com isso, isso é discurso de evangelho barato. Jesus não falou isso. Isso valia para o Antigo Testamento, para os judeus. Para nós, pessoas cristãs que já têm esse hábito da doação, a gente não precisa nem falar sobre obrigatoriedade, isso é prazer. A generosidade, ela é um prazer. Você precisa doar com prazer. E ali sim tem bênção embutida nesse ato de doação. Então, se é 5, se é 10, se é 20, se é 30, não importa quanto seja. Um conselho que a gente dá sempre que a doação seja em torno, pelo menos, de 10%. Nos percentuais, você vai ver quando a gente dividir, que sejam uns 10%. Agora, para quem você vai doar, aonde você vai doar, isso é um problema teu e de mais ninguém. E se você está endividado, você não pode doar esses 10% no momento, você se abre um compromisso com Deus, se coloca diante de Deus e fala para Ele assim: olha, Senhor, eu não estou conseguindo dar o valor que eu estava imaginando dar, nem mais. Mas o que eu estou te dando é o meu melhor. É aquilo que eu posso doar. Mas crie o hábito da doação. Não deixe de doar. Mesmo endividado, você doe. Doe, porque Deus vai se agradar do seu esforço e Ele vai te ajudar a sair da dívida. Porque esse é um dos maiores princípios, que é tomar a primeira decisão. Eu falei lá em cima, você começar a sua reserva de segurança. É um hábito. A gente precisa entender que o dinheiro, ele é muito mais, a relação nossa com o dinheiro é muito mais emocional do que racional. Apesar de ser matemática, 1 mais 1 igual a 2, você precisa entender que existe um lado emocional nessa questão. Por isso que quando eu falei ontem aqui, na aula de ontem, eu falei sobre você, quando for cortar as suas despesas, não corte aquilo que também te dá prazer. Não adianta você levar uma vida completamente regrada, sem prazer nenhum, e você não conseguir exercer os princípios básicos. O Tadeu está falando, Deus ama quem dá com alegria. Perfeito, Tadeu. Você foi um cara usado muito por Deus para me abençoar nessa consciência. Eu me culpava demais, entendeu? Quando eu não conseguia entregar e devolver aquilo que diziam para mim como obrigação de fazer. E hoje a gente consegue fazer muito mais, até muito mais do que aquilo que a gente estava propondo fazer. Porque Deus se agrada. Deus ama, né? Como o Tadeu falou aí, Deus ama quem dá com alegria. Tá certo? Então não me levem a mal, mas cresçam, né, na sua mente e entendam que a doação é um hábito. Você precisa usar desse hábito na sua vida. Não importa que credo você tenha. Tá bom? Vamos lá. Faça o seu planejamento, né? Crie sua rota financeira. A gente vai falar um pouquinho sobre esse, que é o 6º princípio, né? Antes do doe, né? Eu falei do doe, né? Seja generoso. A gente vai falar um pouquinho sobre os quadros dos percentuais de sugestão. Oitavo princípio, o auto-merecimento. Gente, é muito interessante, né? Lá em Gênesis, quando Deus criou o mundo, no 7º dia ele descansou. O descanso, essa palavra que é usada na Bíblia, lá no Antigo Testamento, ela significa
desfrute. Ele desfrutou. Deus desfrutou no sétimo dia da criação que ele tinha feito. Então esse já é mais um princípio revelado na Bíblia para a gente. Você precisa desfrutar do esforço do teu braço, daquilo que você tem tido, né? Você precisa ter esses momentos de desfrute. E a gente tem um percentualzinho ali para poder utilizar nesse desfrute também. Isso é automerecimento. Quanto mais a gente faz, mais o cérebro entende, vai te fazer trabalhar, vai buscar para que você tenha cada vez mais esses momentos de prazer. Então desfrute, né? Automerecimento, desfrute de um percentual daquilo que você tem buscado. Não seja avarento, tá? 9, pague as suas contas em dia, tem muita displicência por aí. Verdade, gente, às vezes o pessoal está endividado porque tem pago juros e multa de contas que seriam simples, um simples fato de você colocar num débito automático, então você colocar um alarme para você pagar. Quantas pessoas já chegaram até mim falando que, poxa, eu estou endividado, e quando você vai ver, você não vê a pessoa pagando uma conta em dia. Ah, e não é porque ela não está atrasando porque ela está apertada financeiramente, não. Às vezes ela até tem o dinheiro, ela simplesmente esqueceu. Isso é displicência. Isso é aquele perfil do negador, que não tem controle nenhum sobre as finanças, aquele perfil que nós conversamos ontem. O negador, ele é assim. Ele não está atento ao seu extrato bancário, ele não quer conversar sobre finanças, não quer nada. Então ele perde as datas de vencimento, ele não sabe quando as contas vencem e acaba pagando juros e tendo dinheiro. Ele acaba pagando juros e multas altíssimos e tendo dinheiro para poder pagar. Então é diferente da pessoa que realmente está vivendo um aperto e não está podendo pagar naquele momento. Está jogando os boletos para o alto e aqueles que caíram em cima da mesa, eles estão sendo pagos. Tá? Isso existe, lógico, existe esse momento. Mas eu estou falando com aqueles, aqui o princípio tá para aqueles que não têm um controle financeiro, não querem enfrentar essa questão das finanças. Gente, ser bom mordomo, eu falei lá em cima, é o terceiro princípio, você precisa ser bom mordomo, você precisa administrar bem aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Então não abra mão disso não, isso é princípio, né? Tem promessa ligada a isso. Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito, né? Entenda isso de uma vez por todas, tá? Então pague suas contas em dia, tem muita displicência por aí. Às vezes só resolvendo isso você já sai desses pagamentos de juros e multas e começa a viver uma vida melhor. Quem aí está se identificando com isso aí? Vamos lá, 10. Tenha mansidão e não discuta com seus familiares sobre dinheiro. Gente, isso é um dos princípios também que Deus se agrada quando você tem uma casa em paz, né? E ontem nas perguntas, quando nós vamos identificar as perguntas, né, de autoconhecimento financeiro, eu pergunto, né, se você tem muitos conflitos dentro de casa por causa de finanças. E se você tem, gente, senta e conversa com a pessoa que está causando esse tipo de conflito. Que normalmente é quando a discussão ela acontece quando um não está concordando com o que o outro pensa. Então os dois precisam, nessa questão finanças, os dois precisam pensar como parceiros, como sócios. Principalmente marido e mulher, marido e esposa. Precisam ali ser os maiores sócios, fiéis ali na sociedade, que é o casamento. E quando você começa a ter essa guerra, essa competição entre marido e mulher, né, competição entre os filhos, essa discussão sobre dinheiro dentro de casa, realmente a paz vai embora dentro do seu lar. E é princípio bíblico a gente ter essa mansidão. A gente precisa enfrentar juntos os nossos problemas. Nos meus momentos de crise, eu e a minha esposa, a gente senta, ora e pede a Deus revelação para que Ele mostre o caminho que a gente para poder sair dessa crise. A gente conversa, a gente precisa enfrentar o problema juntos, tá certo? Tem promessa quando 2 ou mais estão reunidos e oram a Deus, né? Não é assim que a palavra ensina a gente, beleza? Então tenha mansidão e não discuta com os seus familiares. 11º princípio, se livre das dívidas o quanto antes. Deva somente o amor. Lá em Provérbios fala que a gente só deve, se a gente tiver que dever alguma coisa a alguém, que a gente deva o amor. Gente, se livrar das dívidas significa se livrar da escravidão. Quando você tem pessoas que te confiaram em você e emprestaram dinheiro para você, você se torna escravo daquela pessoa, porque enquanto você não pagar essa dívida, você é escravo daquela pessoa. Aquela pessoa fica no teu pensamento dia e noite, aonde você vai, aquela pessoa está com você. Você precisa se livrar urgentemente dessas dívidas.
né? Então não adianta você ser o negador, não adianta você ser o gastador, não adianta você ser o poupador. Você precisa enfrentar o teu problema de dívidas, né? Eu estou vivendo um momento de desafiador, a gente está enfrentando aqui com unhas e dentes, né, todo esse momento de crise que nós estamos vivendo aí por causa dessa pandemia. Mas aquilo, né, é interessante, né? Existe a gente conversando sobre finanças. Se você pegar uma pessoa que não tem a mentalidade de ter as finanças sob controle, você pode fazer aquela pessoa ganhar 1 milhão. Você pode dar um prêmio de loteria para essa pessoa. Se essa pessoa não tiver a mentalidade correta das finanças, ela vai entrar de novo no mesmo nível de riqueza que ela estava antes antes de receber esse prêmio, porque ela não fez a mudança de mente. Então você vê aí muitas pessoas que saíram do nível de descontrole de uma forma muito rápida, sem mudar, sem estudar sobre finanças, sem entender sobre finanças, e conseguiram atingir patamares muito altos. A queda também ela é muito grande. Ao passo que normalmente as pessoas que têm muita grana, que já estão ali num patamar de independência e liberdade financeira, se por acaso acontece algum imprevisto na vida delas e elas perdem tudo, por causa desse mindset, por causa dessa mentalidade correta, em breve elas conseguem chegar novamente naquele patamar. Porque não tem como você buscar outra solução que não a mudança de mente na sua relação com o dinheiro. Você precisa entender isso. Às vezes as crises vão vir. Os empreendedores no Brasil vivem muitas crises, né? A gente vive por essas crises. Só que o que faz a gente continuar crescendo é justamente a mentalidade. Se você tem uma mentalidade financeira correta, se você tem a finança sob controle, você sabe, minha mãe está vindo aí, beijo minha mãe. Se você tem as suas finanças sob o seu controle, com certeza você vai voltar rapidinho a esse nível que você estava. Então você precisa entrar nesse processo, né, nessa pirâmide da riqueza para a busca da liberdade financeira, da independência financeira. Tá certo? Então seja livre dessas dívidas, se livre logo disso, para você poder viver uma vida em paz. Tá? E o 12º princípio, que não poderia ser outro, que é o transbordar. O transbordar é o quê? A gente transbordar, né? Fazer as marolas do bem, né? Você transbordar na vida das pessoas. Não é só ser generoso, né? Você ser muito mais, você fazer por aquelas pessoas. Né? Quantas vezes, né, a gente, em momentos de dificuldade, a gente teve pessoas que estenderam a mão sobre nós, as pessoas que fizeram um esforço para transbordar na nossa vida, mesmo de repente não tendo uma situação financeira, mas por simplesmente já ter um mindset formado para transbordar na vida de pessoas. Quantas vezes nos momentos melhores da nossa vida a gente pôde transbordar na vida de pessoas também à nossa volta? Tá certo? Transborde, faça essas marolas do bem. É diferente da doação, tá? Doação é uma obrigação ali que a gente tem em paz, com generosidade. Agora, transbordar é o transbordo, né? Você assim abundar, é a promessa de Deus na nossa vida que a gente vai abundar nessa terra e transbordar na vida das pessoas. Beleza? 12 princípios aí, ó. Você precisa deixar anotadinho e dentro do nosso treinamento completo, programa completo, a gente esmiuça cada um desses princípios aí. Na semana que vem, se você ficar aqui comigo até o final, na semana eu tenho uma oferta irresistível para você, que na semana que vem nós estamos abrindo uma nova turma do nosso programa completo de finanças sob controle, dentro do Instituto Mentes Vencedoras. Tá certo? Vamos em frente então, gente. Dentro da ação potencializar. Conhecendo os princípios, potencializando pontos fortes, dons e habilidades, como a gente sempre fala dentro do nosso Instituto, eu queria agora sugerir os percentuais. O que você faz com o teu dinheiro quando você recebe? Quando esse valor chega na sua mão, o que você faz com ele? Para você ter controle sobre as suas finanças, para você ter as finanças sobre o teu domínio ali, né, sobre o seu controle, você precisa exercitar esses percentuais. Será que você consegue? Será que você está vivendo já essa situação? Lembre, não importa se você ganha 100 ou se você ganha 1.000 ou se você ganha 10.000 ou se você ganha 1 milhão. É interessante, né? Eu lidei muito com obra, né? Eu trabalhei na minha vida secular com obra e é engraçado como é que tem pessoas que têm esse talento já dentro delas, né?
essa forma de lidar, esse mindset feito com a forma de lidar com o dinheiro. Eu tinha peões que recebiam, né, dentro de uma obra, você dependendo do cargo que você tem, dependendo da tarefa que você cumpre, você tem uma boa receita, né? Eu tinha peão que às vezes no mês ele tirava 10, 15 mil reais por mês. Imagina, um peão que tem um pedreiro que ganha ali dentro do salário do sindicato, o salário base é R$ 2.100, ele ganhar 15 mil reais. Aí você via, né, alguns funcionários, principalmente ladrilheiro, né, que tem um serviço mais fino, ganhando 15, 20 mil, 10 mil, 15 mil no mês, numa quinzena, né, porque ele produz, trabalha, ele vira a noite trabalhando para poder fazer a metragem que ele está proposto. E você vê aquele cara sempre ferrado. Sempre ferrado. O cara chega, ele já não tem o carrinho dele, ele anda a bicicleta ali está sempre quebrada com o pneu furado, e o cara ganhando 15, 20 mil reais. E ele não tem dinheiro. Aí você pega um outro que é ajudante, né, o cara que tem um saláriozinho aí de 1.200, um salário mínimo, né, dentro do... é R$ 1.500 hoje o salário de um ajudante. E cara, você vê aquele garoto prosperando, você vê aquele garoto com um celularzinho novo dele, você vê aquele garoto daqui a pouco fazendo a casinha dele, você vê aquele garoto comprando o carrinho dele, ou então a bicicleta dele está um luxo, aquele que está sendo bom mordomo no pouco, né? E enquanto aquele outro que ali vive enrolado, o cara está ganhando, que nem está pedindo dinheiro emprestado para gente que está na cabeça da obra, né? Está sempre pedindo vale, sempre pedindo adiantamento. É interessante, né? E é justamente a grande diferença é essa questão emocional de lidar com dinheiro. Você tem que entender, você tem que mudar o seu mindset. E esses percentuais são uma sugestão. Existem várias formas de você fazer isso aí. Eu queria dar uma sugestão para você hoje de controle financeiro. Se você quiser anotar, seria bem legal, tá bom? Vamos lá. Me diz aí, quem está aí assistindo aí, me diz quem tem, o pessoal do YouTube que está assistindo também aqui, diz aí, pessoal do YouTube, quem tem esse controle financeiro em percentual? Você tem esses famosos potezinhos que a gente cria, né? Tem gente que dá o nome de pote, tem gente que dá o nome de reserva, tem gente que dá vários nomes aí, mas eu queria especificar um pouquinho mais sobre isso aí. Olha lá, Roberto não, né? Luciano não, Luciana não, você não tem, ninguém tem percentual, né? Todo mundo emburacado, tá todo mundo descontrolado, todo mundo vivendo situação difícil, né? Beleza, quem mais aqui? Vamos ver aqui no Facebook, quem está assistindo pelo Facebook. Você tem esse controle, você tem esses percentuais determinados para vocês? Não, a Flávia disse não. A galera, o Ricardo lá no YouTube disse tem, mas nunca funciona. Legal, legal. Vamos lá, quem mais aqui, gente, dos que estão assistindo? Vocês têm esse controle? Vocês têm esse hábito de ter os percentuais das finanças? Vamos lá, vamos falar. Vendo que eu vou recebendo que tem um delayzinho do tempo aí. Os percentuais aí para você ter as finanças sob o seu controle. Minha sugestão, primeiro, dos 100% que você ganha, escreve aí, ó, num papelzinho. 5% do que você ganha é para o seu automerecimento, né? Você precisa se pagar. É como se você estivesse assim mostrando para o teu cérebro, olha, valeu a pena ter trabalhado e eu agora vou gastar com você. Não é você gastar com o família. Caiu de novo a ligação aí. Tá demais, hoje tá demais. Mas vamos embora, vamos em frente. Então, ó, 5% para você despertar. Ó, a Carla Moita falou só os 10% de dízimo das doações, né, Carlinha? Então, vamos embora. Vamos ver, pega esse macetezinho aí para ver se você consegue entrar nesse esquema aí, que é muito legal. Não importa que se você está ganhando pouco ou está ganhando muito. Criar esse hábito dessa separação. Vamos lá. 5% para automerecimento. Então usa esse dinheiro só para você. De preferência, pega esse dinheiro em espécie na sua mão, né? Cria esse hábito de botar na sua carteira. O Tadeu tem, 100% é para pagar as despesas. Ô Tadeu, rapaz, o momento está bem desafiador, né, querido? Vamos lá. Que bom que tem para pagar as despesas, né? Tem que ficar feliz aí. Mas vamos embora, vamos trabalhar esses percentuais aí, para a gente ver. 5% automerecimento, 10%, né, para doação. Aí se você é dizimista, se você oferta na tua igreja, se você oferta em instituições de caridade, não importa. Crie o hábito de 10% daquele, pelo menos 10% desse valor que você recebe, você ter essa arte de doar, de ser generoso.
tá? 20%, lembra da lei da quinta parte, da nossa prioridade? Né? Estamos com 15% de uso, 20% agora para a lei da quinta parte. Agora olha só, aí que começa a sua mudança de mente, seu mindset. Essa quinta parte, ela é utilizada para quê, gente? Para sua reserva de segurança. Lembra que a gente tem um objetivo lá, ó, quando a gente atinge o nível de riqueza de segurança, você precisa ter de 6 a 12 meses das tuas despesas básicas. Vamos supor que você gasta aí 3 mil reais por mês, 4 mil reais por mês nas suas despesas básicas. Você preencheu o seu quadro financeiro, você tem ali, pô, tá legal, tá enxutinho, você tem 4 mil reais de despesa básica. Se você tem 4 mil reais de despesas básicas, você precisa ter pelo menos guardado de 6 a 12 vezes esse valor. Ai, Guto, caramba, é complicado. É complicado porque você nunca pensou nisso, mas você precisa pensar. Eu lembro quando eu estagiei, meu primeiro estágio da faculdade, vou contar uma história para vocês aí. Meu primeiro estágio da faculdade foi no escritório do Heitor Derby, Arquitetos Associados. Ele foi assim uma escola para mim, para o meu escritório, assim, sensacional. Eu fiz questão de estagiar em escritórios pequenos, escritórios médios, grandes e multinacionais. Tive o prazer de trabalhar na Texaco, onde eu também aprendi demais. E as duas escolas que eu mais aprendi foram justamente no pequeno escritório e na multinacional. Porque ali a gente via a mentalidade financeira dos negócios. E a gente conseguia entender, né? Eu aprendi muita coisa ali. E chegou um determinado momento, né? Eu fiquei pelo menos um ano, né, nesse estágio. E chegou um determinado momento do escritório que eu percebi que, poxa, eu não estava tendo movimento, não tinha mais o que desenhar. Era na época a gente desenhava na mão, então a gente tinha as pranchetas, ninguém estava desenhando, o pessoal de estagiário que estava lá. Os arquitetos, né, arrumando arquivo, estagiário arrumando arquivo. Aí eu fui conversar, eu tinha muita amizade com o dono do escritório, eu fui conversar com o Heitor. Falei, Heitor, como é que você faz nesse momento? Eu sabia, né, o que eu queria no futuro, eu ia montar o meu escritório, e eu queria saber como é que ele fazia, né, num momento de escassez desse. Porque, poxa, se o escritório não tem receita, o escritório não sobrevive. Então, como é que ele fazia, né? Aí ele dizia, Guto, eu estou com 10 anos de escritório, e eu criei o hábito, desde quando quando eu comecei, de separar um percentual para poder ter minha reserva de segurança e poder hoje sustentar o escritório de uma forma tranquila, sem ter o desespero de precisar ter clientes. Eu falei, pô, que legal, né? Às vezes a gente passa uns apertos e nunca, às vezes, não pensou nisso. Então é o princípio do vai ter com a formiga, né? A formiga, ela acumula no verão para poder viver o inverno dela. Então, é um princípio. Você precisa ter de 6 a 12 meses aí guardado. Mas aí você vai falar, caramba, mas 6 meses é muito tempo. Mas se você começar com um mês, começa tentando guardar um mês, né? Pega essa quinta parte, dessa quinta parte, tira um percentualzinho para você poder guardar o primeiro mês. Olha só, você entrar no mês sabendo que você tem uma reserva de segurança para pagar essas contas básicas. Isso é muito bom, né? Então, esse percentual é para isso, esses 20%, a lei da quinta parte, você precisa ter um valorzinho para reserva de segurança, para você chegar nesse patamar. Quando você chega nesse patamar de 6 a 12 meses, você já entrou nesse nível de segurança, você pode ficar tranquilo, você não fica mais desesperado por causa das crises, por causa dos momentos. Eu, por exemplo, eu tive que usar minhas reservas todas no ano passado, que a gente ficou completamente sem serviço, e a gente precisou entrar nessa reserva de segurança. Eu precisei ter ajuda até de familiares meus, né, para poder a gente sobreviver, porque o valor que eu tinha não era suficiente para me segurar ainda o ano inteiro, e eu tive que eu estou tendo que refazer essa reserva novamente, tá certo? Então use essa quinta parte para essa reserva de segurança. Uma parte dessa quinta parte também, uma parte dessa quinta parte, um percentual dessa quinta parte você também deve usar para quê? Para investimentos, para você fazer esse dinheiro multiplicar e começar a pensar na independência financeira. Lembra no nível da independência financeira, que é a tal da renda passiva? Você precisa ter seu dinheiro investido em aplicações que te tragam renda passiva. O que é renda passiva, Guto? Se você não assistiu a aula de ontem, a renda passiva é aquela renda que bota dinheiro no seu bolso com você dormindo, sem esforço nenhum do seu braço.
mas não é a tua renda principal. Então a gente precisa atingir esse nível dessa renda passiva, para que quando você comece a cada vez mais crescendo a ponto de você atingir esse nível da independência financeira, onde essa renda passiva já banca a sua vida, né? sua vida aí de básica, né? Suas despesas básicas obrigatórias. E aí você entra nesse nível de independência financeira, você não precisa mais trabalhar, o esforço do teu braço não precisa ser mais tão grande para você pagar as suas despesas. Você sai dessa corrida de ratos, de correr atrás do dinheiro. Tá? Então use os investimentos, tenha inteligência financeira e conhecimento nos investimentos, que o conhecimento é onde você vai utilizar também essa quinta parte, esse percentualzinho aí para conhecimento financeiro. Você precisa estar sempre evoluindo no seu conhecimento financeiro, seja investido em treinamentos como a gente está propondo aí no final da aula para a semana que vem, ou investimentos investir em conhecimento de investimentos, né, tipos de investimento. Seja ousado, use mesmo essa tua inteligência financeira para você multiplicar o seu dinheiro. Muda a sua mente, muda a sua forma de pensar. 10%, né, vamos lá, o que a gente tem? 5% do auto-merecimento, 10% da doação, 15%. 20% a lei da quinta parte. Chegamos ao quê? Aos 45%. Então você vai pegar aí 10% para você, 35%, desculpa, 5% do auto-merecimento, 10% da doação, 20% da lei da quinta parte. Você tem 35%. Mais 10%, uma reserva para você ficar rico. Esse é um dinheiro que você nunca mais vai mexer nele, a não ser quando você para de trabalhar. É a sua aposentadoria. Para quem é empreendedor, para quem não depende da aposentadoria, né, do governo, para você não depender da aposentadoria do governo, faça essa reserva. Gente, eu hoje, quem quiser investir, apesar de hoje eu saber que não é um grande investimento, mas é uma segurança que eu tenho, eu a partir dos 55 anos, eu estou com 52 anos, mais 3, eu vou fazer 52 anos, mais 3 anos, eu e a minha esposa, desde quando eu fundei a nossa empresa, que eu pago uma previdência privada. Então eu tenho a partir dos 55 anos uma receita básica, uma receita mínima aí para não depender, que desde aquele tempo a gente fica preocupado com o que vai acontecer com a previdência aí pública, né? Então assim, é muito importante que você tenha esse percentual de reserva para você ficar rico. É um dinheiro que vai ser usado na sua aposentadoria. Ah, Guto, mas eu já estou com 50 anos. Gente, se você está com 50 anos, você tem mais 10 anos pelo menos aí de atividade boa para você fazer a acumulação desse valor. Então use esses 10% para ficar rico. Tá? Então 35% com mais 10, 45%. Você vai pegar 5% para fazer as suas loucuras, vamos dizer assim. É o alto risco, a ousadia. Do mesmo jeito que você tem o alto merecimento, a gente precisa ser um pouquinho ousado, né? Deus nos ensina que a gente trabalhe com fé. 5% é um percentual joia para você trabalhar com o quê? Com investimentos de alto risco. Né? As oportunidades que aparecem na sua vida e que você pode abrir mão desse valor. Por isso que é um percentual baixinho, 5%. Você às vezes pode abrir mão desse valor, mas em compensação, se você ganhar realmente aquele valor, você vai ter mais uma reserva aí atuando dentro das suas finanças, aí, sob controle. Então 5% para investimentos de alto risco. Pega esse valor e arrisca mesmo, seja ousado, né? Usa da sua ousadia, comece a exercitar seu cérebro, né? Age pela fé, sim, e Deus vai te honrar com certeza, porque você tem um controle financeiro, Ele vai te apresentar boas oportunidades para você. Eu, volta e meia, tenho, né, pessoas que são investidores da nossa empresa e trabalham com as cotas de investimento imobiliário, que dão percentuais acima do mercado, né, que a gente tem aí de investimento. Então, o mercado imobiliário, o mercado de construção, o mercado de imóveis, às vezes ele traz grandes oportunidades. Então a gente está voltando, o mercado está reaquecendo, as pessoas estão voltando a ligar para mim, perguntando se tem algum tipo de oportunidade, porque eles sabem que tem um percentualzinho do dinheiro deles que eles vão poder utilizar nisso aí. Tá bom? E aí sim, fechamos 50%, certo? Aí, Guto, sobrou 50%. Beleza. Pô,
Esses 50% são para pagar as suas contas. O Tadeu brincou aqui, dizendo que 100% para pagar as despesas. Tadeu? A gente precisa agora fazer esse 100% virar 50% daquilo que você recebe, para você pagar as suas despesas. E aí a gente vai fazer uma conta inversa, que é onde as pessoas acabam sofrendo e acabam tendo dificuldades para fazer. Você precisa viver com pelo menos 50% daquilo que você ganha. Se você está gastando 100%, você precisa reavaliar as suas despesas. Agora, é lógico, existe esse momento, eu vejo o Tadeu aí, o Tadeu acabou de ter muitas despesas, ele foi para Portugal para a família, ele teve muitas despesas, né? Ele tem uma reserva, e ele precisa, lógico, aos pouquinhos ele vai aumentando a receita dele, ele está indo para um novo país, criando novas oportunidades, criando situações de novas rendas, então ele está correndo atrás, com certeza daqui a pouco esse percentual vai baixar. Mas, gente, o mais importante é a decisão que você precisa tomar para tomar as rédeas do seu lado financeiro, das suas questões financeiras. Lembra, esse treinamento, esse workshop fala sobre finanças sob controle. O objetivo qual é? Vou te ajudar a você sair das dívidas. Eu estou usando, eu uso os meus dons e meus talentos, as minhas receitas, para poder fazer o meu dinheiro, né? Para poder receber os meus proventos, mas eu preciso ter esse mindset. Você precisa criar o hábito para você poder dividir esses valores que você... Isso precisa de muita disciplina. Você precisa ter muita certeza daquilo que você está fazendo. Isso tem que se tornar hábito, tem que ser uma coisa natural. Existem alguns níveis dentro do coaching. A gente fala sobre nível de consciência, né? Carlinha está aí, a Carlinha Coaching. Travou novamente aí a nossa internet. Vamos embora, vamos em frente, vamos enfrentando as lutas aí, essa guerra. Vamos lá. Então, 50% é um percentual inicial, tá, gente? Para pagar suas contas fixas. Como eu falei para vocês no início, o Sendas, né, o Arthur Sendas, ele doava 90% do que ele tinha e vivia com 10%. Né? O cara era multimilionário. Né? Então, mas por quê? Porque ele tinha esse mindset financeiro, ele tinha as finanças dele sob controle. Aí você vai falar assim, não, mas também o que ele ganhava muito. Gente, se você começa a ter inveja das pessoas que ganham muito, você precisa primeiro trabalhar as suas crenças, tá? Existem crenças limitantes que a primeira delas é a inveja das pessoas que têm dinheiro. Então tira isso da sua mente, para com isso, tá bom? Você não vai conseguir nunca. Se você acha que quem é rico ganhou dinheiro roubando só, você precisa trabalhar a sua crença. Se você acha que o dinheiro é sujo, que só bandido que pode ter direito de ficar rico, muda a sua crença, você precisa mudar a sua mentalidade. Você está repelindo o dinheiro na sua vida. Você precisa trazer esse dinheiro para perto. Lembra? O dinheiro é quem serve a gente, não a gente serve o dinheiro. Você precisa deixar de ser escravo do dinheiro. Tá certo? Vamos em frente? 50% para as contas fixas. E eu torço para que cada um de vocês, no momento que você aprende isso vira hábito, eu estava falando do nível de consciência, lembrei aqui. Os níveis de consciência. Você tem o incompetente e inconsciente. São 3 níveis de consciência que a pessoa tem. O incompetente e inconsciente é aquele que está lá no descontrole financeiro, está lá na base da pirâmide, em qualquer área da vida, tá? Que ele não sabe o que tem que fazer, não sabe como fazer e não tem a menor direção para o que ele pode fazer para mudar. Ele não tem a menor informação. Esse é o incompetente consciente. Aí tem o segundo nível, que é o do competente consciente. O competente consciente, ele é o quê? É aquele cara que é competente inconsciente, desculpa. É aquele cara que sabe o que tem que fazer, mas não sabe como fazer. Ele sabe que ele precisa ter controle financeiro, mas não sabe como fazer. E existe o competente inconsciente. O competente inconsciente é o terceiro nível, que é o ideal. O competente é aquele cara que sabe o que fazer, sabe como fazer, e aquilo já virou um hábito. Vamos trazer um exemplo para você. O motorista, né? Quando a gente aprende a dirigir,
Você, quando senta no carro pela primeira vez, você é um incompetente e inconsciente. Você não sabe para que serve aquilo ali, você não sabe nem o que tem que fazer. Aí você começa a aprender, aí você se torna um competente. Eu sei o que fazer, mas eu estou muito consciente ainda do que eu tenho que fazer. Eu tenho que passar a marcha, eu penso na embreagem, penso no acelerador, penso em tudo que eu estou fazendo. Aí você, daqui a pouquinho, você cria tanto esse hábito de fazer essas coisas, que você entra no estágio da competência inconsciente, que é o quê? Você sabe o que fazer e o como fazer já está natural, já virou hábito na sua vida. Então você hoje, com certeza, quando você dirige, você nem pensa em passar a marcha, acelerar, frear, já é uma forma automática, você entra no automático. A mesma coisa é o mindset financeiro. Você, quando começa a trabalhar, hoje você está naquilo ali, eu nem sabia que eu não sabia que precisava fazer isso, né? Então hoje você está nesse nível, você pode estar nesse nível incompetente inconsciente, ou então no nível competente, competente consciente. Você está precisando ainda estar pensando nisso tudo para poder exercitar, para poder criar esse hábito. Daqui a pouquinho, isso vai estar tão natural para você, que qualquer 10 reais que entre na sua mão, você vai utilizar isso de acordo com esses percentuais dos potezinhos que a gente mandou separar. Né? Então isso passa a ser uma coisa que se torna um hábito para você, fica natural, fica automático para você. Beleza? Galera, fechamos aqui a ação potencializar e eu queria agora trazer alguns quadros técnicos que você precisa desenvolver, né? Que a gente vai estar trazendo na semana que vem, dentro do treinamento completo, dentro do nosso trabalho. Né? Na semana que vem a gente vai estar com um programa completo, então eu preciso falar com vocês desses quadros e lá a gente vai desenvolver esses quadros. Eu queria deixar um gostinho para vocês aí. Vamos lá, quais são os quadros, Guto, que eu preciso fazer para poder ter minhas despesas, né, sob meu controle, minhas finanças sob meu controle? Eu sugiro 2 quadros para você, um quadro de despesas e um quadro de dívidas, se você está endividado. Se você está endividado, você precisa criar esse quadro de dívidas, você precisa relacionar. Ontem, no Nação Identificar, a gente falou sobre ter consciência do quanto eu estou devendo. Sem enrolação, gente, não adianta você se enganar. O cérebro da gente vai criar aquele perfil negador para você. E vai ficar dizendo para você, não, para que você vai se desgastar com isso? Para que você vai ficar pensando nisso? Para que você vai ter esse controle? Né? Isso só vai trazer desgaste. Não, gente, você precisa se conscientizar. A pior do que você estar endividado é você não saber quanto você deve. Você precisa ter essa consciência. Ó, faz essa pergunta que eu fiz ontem para você. Você sabe o valor? Vamos supor que eu tenha hoje uma mala cheia de dinheiro aqui e eu estou perguntando para você quanto você precisa para quitar suas dívidas. Você seria capaz de responder essa pergunta de uma forma rápida? Não. Se sim, ótimo, você já tem um controle sobre das suas dívidas, mas você precisa ter essa consciência. Se você não tem, você precisa ter, enfrenta. É ruim, anota lá no papelzinho, monta o seu quadro de dívidas aí, e aí quando você montar esse quadro de dívidas, eu vou ensinar você na semana que vem, dentro do programa completo, a trabalhar o quê? A identificar as prioridades de acordo com os juros, de acordo com as pressões, de acordo com aquilo que você está vivendo das suas dívidas, tá certo? Então, o primeiro quadro de dívidas, e o segundo quadro, um quadro de despesas, para que você consiga ali fazer aquele princípio, aquele primeiro princípio que eu falei, né? O segundo princípio, né? Que você conseguir abater, se você está endividado, você diminuir pelo menos 30% as suas despesas, para que você entre nos percentuais que a gente falou aqui, tá certo? Então, nos quadros de despesas, a gente vai separar lá as despesas obrigatórias, não obrigatórias, as despesas fixas, as despesas variáveis, né? Mas, o que é despesa obrigatória, o que é despesa não obrigatória? A despesa obrigatória é aquela que você não vive sem, né? Aquela que água, luz, moradia, alimentação, isso tudo são despesas obrigatórias, que podem ser fixas ou variáveis, né? E as despesas não obrigatórias são aquelas que você tem condição de viver sem. Então é a partir dessas despesas não obrigatórias que você começa a trabalhar esse percentual de 30% aí para poder diminuir e fazer sobrar esse valor das suas receitas, né? Esses 30% da sua receita, para que você comece a enfrentar as suas dívidas.
Ontem eu dei uma dica também interessante, o pessoal me perguntou depois nos comentários, falou assim, né? Eu falei assim, não se paga todas as dívidas de uma vez, você precisa ter uma ordem de prioridade, né? Porque tem muita gente que às vezes o cara está todo enrolado, está todo endividado, aí o cara recebe um determinado valor, ele eu vou pagar um pouquinho para cada um, para pelo menos as pessoas e o banco parar de me encher o saco. Gente, doce ilusão. Não é assim que se quita as dívidas, tá? Eu já vivi momentos também de queda e subida e eu aprendi de que dívida você paga ela inteira. Você tem que lutar para quitar a dívida ou então renegociar de uma forma suficiente para que caiba dentro do teu orçamento financeiro. Você precisa ir quitando e mostrando para o teu cérebro que você é capaz de encerrar uma determinada dívida. Tá? Então, se você está muito enrolado, se você tem muita dívida, você precisa ir estabelecer esse quadro de dívidas e estabelecer as prioridades. Lembrar, existem dívidas que você está pagando juros até demais, você precisa renegociar com o banco principalmente, você está negociando com o banco e esse banco às vezes tem condição de você fazer uma portabilidade, sai desse teu banco aí que você acha que ele está ali para te ajudar, não, o banco não tem interesse nenhum em te ajudar, o banco tem interesse de tirar o seu dinheiro e te cobrar juros em cima do que ele puder te emprestar, do que ele puder te oferecer. Tem muita gente que chega para mim e fala, eu vou pegar um empréstimo para pagar a dívida. Eu perguntei, a dívida era de quê? De empréstimo? Aí você vai pegar um empréstimo para pagar outro empréstimo? Então, como é que é isso? Você tem que analisar, vale a pena? É um percentual de juros menor? Mas o número de parcelas aumenta? Então você tem que analisar tudo, você tem que ter frieza, gente. Lembra que dinheiro é muito mais emocional do que racional. Você tem que estar ali atento às oportunidades. Às vezes você propondo uma quitação para um banco, ele aceita, porque existe uma regra, né, dentro dos bancos, né, eu já vivi situações, os bancos eles começam a fazer uma pressão de cobrança de 30 a 60 dias. Depois de 60 dias, você entra o banco, ele entende que você é um mal pagador, que você está vivendo um momento que não adianta ele ficar te pressionando. Então ali você começa a ter as ofertas de juros mais baixos. E ali você vai começar a conversar com o teu banco. Então você tem que ter estômago, tem que ter paciência e sabedoria para poder enfrentar esses momentos de dívida. Eu, como dono de empresa, eu precisei aprender isso na marra para poder lutar contra essa exploração, né, quando você está endividado ou passando aperto. Lembra, o gerente do teu banco não é teu amiguinho não, tá bom? Não leva para esse lado não. Eu tenho gerentes que trabalham comigo há 20 anos. E eles sabem muito bem como eu trato também eles. E aí a coisa acontece. Tá, beleza? Eu consegui. Para vocês terem noção, eu vou falar de valores aqui particulares da minha empresa. Eu já tive dívida na minha empresa de 1.800.000 que eu transformei em 40 mil reais. Para vocês terem noção. Não se assustem com isso, tá? Mas foi uma renegociação em cima de bases que eu aprendi a negociar com o banco. Porque eram juros em cima de juros, coisas incorretas. E esse, por causa de um cano que eu tinha tomado lá atrás, essa dívida perdurou durante muitos anos. Então foram quase 8 anos de batalha judicial, de briga na justiça. E a dívida chegou a 1 milhão. Ligavam para mim para dizer, olha só, a dívida está em 1.800.000. Eu ria na cara da pessoa que me ligava para dizer, eu não vou pagar nunca esse valor a vocês. Porque não é esse valor que eu devo. E aí eu aprendi a parte jurídica, com advogado, a gente enfrentou, a gente teve que ter estômago, ligavam todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, do fim de semana, era um saco, mas eu consegui enfrentar porque um dia alguém me ensinou que a gente precisa enfrentar essas situações com sabedoria e conhecimento. Então eu trouxe uma dívida de 1.800.000, gente, é ridículo, você precisa ver o boleto que eu pago na negociação, ainda negociei em 36 parcelas, ou seja, eu estou pagando 40 mil em 36 parcelas. Então você tem que ver que existem possibilidades infinitas. E às vezes, por que eu faço questão de colocar aqui e contar para vocês esses valores exorbitantes? Porque às vezes você está com um valor muito menor do que esse, e esse valor pode ficar ínfimo. E você pode quitar de repente esse valor à vista. Tá certo? Então é só uma questão de organização, uma questão de disciplina, uma questão de parar, pensar e entrar e trazer essas finanças sob o seu controle. Beleza? Lá no YouTube o pessoal fez um monte de carinha assustado. Nossa, eu mostro para vocês, tá? Eu vou pegar um boleto aqui para vocês verem o desconto que eles deram na dívida. A parcela de 36 vezes, parcela de 50 mil virando 900 reais. Então você precisa ter essa sabedoria e esse conhecimento. Agora,
levou tempo, foi um cano da empresa, a gente tomou um cano de um cliente muito grande, a gente trabalha com obra, trabalha com valores enormes, né? Então a gente tinha que ter esse conhecimento, que na época eu não tinha, acabei me envolvendo numa situação dessa sem querer, né? Mas vamos embora, vamos continuar aqui. Então, quadro de despesas, a gente vai aprender a fazer isso dessa semana aí, que vai começar o nosso programa completo. Vão ser 8 encontros ao vivo e eu vou ajudar vocês aí durante um mês, durante 30 dias nós vamos estar ao vivo conversando e falando sobre como você sair das suas dívidas e ter as suas finanças sob controle. Ter finanças sob controle não significa que você não tenha dívida. Você pode ter dívida, mas você não se desespera que você está entrando nesse processo de quitação de dívidas. É isso que eu aprendi na carne, eu aprendi no tete a tete ali, como que a gente tem que enfrentar isso. Tá bom, gente? Muito bem. Acho que agora foi todo o conteúdo do nosso workshop aí. Entreguei bastante coisa hoje, já tem aí 1h10 aí de live. E eu queria falar sobre justamente esse nosso programa completo de finanças sob controle, gente. Para você que está no YouTube assistindo a gente, para você que está aqui no Facebook, para você que vai estar assistindo essa gravação, essas aulas vão estar disponíveis até domingo, tá? Eu vou estar divulgando essas aulas ainda. E na segunda-feira eu vou estar inicializando o nosso treinamento, aí, nosso programa completo de finanças sob controle. E eu vou te segurar pela mão, ao vivo, tá, gente? Não é aula gravada, é aula ao vivo, com interação através do Zoom. A gente vai estar falando, eu vou entender a realidade de cada um de vocês e nós vamos fazer uma mentoria. E eu vou ajudar você, assim como eu também estou saindo de umas dívidas também que eu tinha, né? A gente vai ter uma orientação, nós vamos trabalhar juntos para poder criar um plano de ação de quitação de dívidas e fazer com que você tenha as suas finanças sob controle. Essa é a nossa promessa. Você tem as suas finanças sob controle. Agora, quanto que é esse treinamento, Guto? Eu hoje, para quem ficou aí com a gente até o final, o pessoal do YouTube, também tem uma galera no YouTube assistindo aí, para você que está com a gente até aqui agora, esse treinamento, o valor original dele é de R$ 997 reais. E eu sei que a maioria das pessoas que fazem esse treinamento são pessoas que estão endividadas, são pessoas que estão passando dificuldade. E eu estou aqui fazendo uma oferta irresistível, vou estar ministrando esse treinamento por R$ 97 reais. Quase 90%, mais de 90% de desconto do preço original. Por que, Guto, você está fazendo isso? Gente, primeiro, esse é um propósito de vida que eu tenho, né? Eu preciso propagar o conhecimento que eu adquiri na minha experiência de vida por tudo. Eu tenho certeza que eu vou ajudar muito mais pessoas quando eu atingo esse valor. Quando eu faço um valor mais alto, as pessoas de repente têm dificuldades, porque estão endividadas e têm dificuldades. Então eu prefiro trazer para um valor acessível. A mesma pessoa endividada, ela tem condição de repente ter esse valor, né, conseguir emprestar esse valor, conseguir um valor com alguém, ou então pelo próprio esforço, fazendo uma renda extra, criando, né, tendo criatividade para ter renda extra, conseguem pagar esse valor desse treinamento durante 30 dias. Tá? E esse treinamento pode ser parcelado ainda em 12 vezes no cartão, se você ainda tem, se você não está tão enrolado assim, ainda tem um cartão sobrando aí algum tipo de limite. Então, gente, R$ 97 reais para você se libertar das suas despesas e criar essa mente, né, vencedora, criar essa mente de ter suas finanças sob o seu controle. É um pilar exclusivo da Roda da Vida, é um pilar que a gente trabalha dentro do treinamento completo do Instituto Mentes Vencedoras, do treinamento Mentes Vencedoras, e era um pedido de muitas pessoas que chegaram para mim e fizeram esse pedido: Guto, por que você não fala sobre finanças? Você não fala sobre finanças? Eu realmente eu tive um pouquinho de resistência para poder falar exclusivamente sobre finanças, não me sentia capaz de falar sobre isso, mas eu busquei, eu estudei, eu me capacitei também com alguns treinamentos que eu fiz, e hoje eu tenho plena consciência de que eu posso contribuir, posso ajudar aqueles que precisam também sair das dívidas, e eu tenho certeza que você vai conseguir estar junto com a gente ao vivo, que eu vou estar ministrando ao vivo, por isso que a gente vai ter muita interação entre as pessoas. Tem pessoas de várias classes sociais, pessoas de vários níveis de riqueza, e vai ser muito bacana essa experiência. Vamos lá, voltou. Eu vivi esse treinamento aí, né? Eu estava falando do treinamento. Eu vivi esse treinamento, né, ao vivo com pessoas, com outras pessoas, trocando experiências, e foi muito legal.
foi muito bacana, muito agregador, eu aprendi ainda muito mais coisas que eu tenho para poder divulgar dentro desse treinamento completo. Então, se você quer participar desse treinamento na semana que vem, vem, as vagas são limitadas, por ser ao vivo as vagas são limitadas, então eu estou aqui para poder criar essa oportunidade para você. Então, R$ 97,00 em 12 vezes no cartão, está super acessível, gente, não tem porquê, a pessoa que está endividada, ela tem condição de estar participando desse trabalho junto com a gente, para justamente sair dessa crise, sair desse momento que você está vivendo. Ok? Então, link vai estar na descrição aí, eu vou estar colocando, liberando a gravação, e eu te vejo na segunda-feira. E acompanha a gente aí nas redes sociais, se você gostou desse workshop, comenta pra gente aí se atendeu vocês, lá no nosso canal do YouTube, no nosso Facebook, na nossa página do Instituto Mentes Vencedoras. Acompanha a nossa página do Instituto Mentes Vencedoras, dentro do Facebook, dentro do Instagram, dentro dos canais aí do YouTube, que com certeza a gente vai ter sempre novidades aí dentro dos pilares da Roda da Vida, a gente vai estar sempre ministrando um treinamento diferente aí para vocês. Então essa semana é a semana do nosso Finanças Sob Controle. Eu espero você. Se você está afim de participar junto comigo, semana que vem nós estamos juntos na segunda-feira. Tá joia? Um beijo no coração de vocês, obrigado aí por vocês, desculpem aí essa oscilação da internet, infelizmente a internet do Brasil ainda não é 100%, mas nós estamos juntos, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem na paz e a gente se vê na segunda-feira na nossa aula ao vivo, tá? Você vai receber todas as instruções pelos e-mails que você cadastrar lá. Beijo para vocês, fiquem na paz, Deus abençoe a todos.